E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para a nossa segunda parte da aula de história dessa sexta-feira. E nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre as navegações, certo? Está na página 121, no textinho As Navegações. Desde o início do século XV, ou seja, por volta de 1415, as embarcações portuguesas já navegavam pelo Oceano Atlântico. Então, a partir do século XV, os portugueses eles já tinham embarcações que estavam no Oceano Atlântico. Olha só essa imagem, que legal! Desembarque de Martim Afonso de Souza. Essa pintura foi feita por Benedito Calixto no ano de 1881, tá? No entanto, por mais que eles já estavam navegando pelo Oceano Atlântico, para os padrões daquela época, isso era um grande feito, pois ainda se conhecia muito pouco sobre os oceanos e antigas histórias. Algumas bem amedrontadoras povoavam as mentes de muitos portugueses. As pessoas daquela época acreditavam em lendas que relatavam a existência de monstros marinhos, homens sem cabeça e lugares de muita escuridão, onde os navios poderiam naufragar misteriosamente, envoltos em ondas medonhas ou em águas ferventes. Então, olha só, por mais que eles já estavam, praticando a navegação pelo Oceano Atlântico, os portugueses naquela época, no século XV, eles não iam muito longe, porque eles acreditavam em algumas lendas naquela época, porque naquela época a informação não era fácil como a gente tem hoje, A gente abre o computador, a gente abre o celular, tem infinitas informações. Não, naquela época era muito difícil de se ter informações sobre o mundo no geral. Então os portugueses, eles ouviam lendas, ouviam histórias que para outros lugares no oceano havia algumas histórias assustadoras, como a existência de monstros marinhos, de homens sem cabeças, de lugares de muita escuridão, certo? Então eles não sabiam como de fato, como era o mundo naquela época. Eles só se limitavam ao que estava em volta deles. O que estava além, para eles era tudo visto com desconfiança, porque eles não conheciam de fato como era, tá? Então eles acreditavam nessas histórias. Então por isso que no século XV ainda, eles não iam muito longe, tá bom? Porque eles tinham medo das histórias que eles ouviam, tá? Olha só essa imagem, que legal. Caça de criaturas marinhas, de Jan van der Straat. A imagem ilustra as lendas da época que contavam histórias sobre criaturas monstruosas que atacavam as embarcações. Por muito tempo, os viajantes acreditaram nessas lendas. Então, por muito tempo, antes deles de fato conhecerem, saberem que isso não existia, que eram apenas lendas, eles acreditavam, que nos oceanos, se eles fossem mais longe, eles encontrariam monstros, encontrariam águas ferventes ou lugares de muita escuridão, e por isso eles tinham muito medo, tá? Lembrando que naquela época eles não tinham tanta informação como a gente tem hoje, certo? Bom, contudo, quanto mais viagens, mais experiências os portugueses adquiriram. Então, conforme eles iam viajando, conforme eles iam navegando, mais experiências eles iam tendo. Eles aprendiam sobre as correntes marítimas e as correntes de vento, desenhavam mapas e aprimorando as informações e as técnicas de navegação, afastavam os antigos medos. Então, conforme eles foram aprendendo a navegar, tendo mais experiência, através das navegações marítimas, eles foram afastando esses antigos medos, essas antigas lendas, tá? Porque eles foram vendo que daquilo que era falado não existia absolutamente nada, não existiam monstros, não existia nada desse tipo, tá? Então isso eles conseguiram, se livrar dessas lendas, se livrar desse medo, conforme eles foram adquirindo experiências em suas viagens, certo? Entre os anos de 1419 e 1429, os portugueses conquistaram as Ilhas da Madeira. Olha como vocês podem ver aqui, estão vendo essa ilhazinha no mapa? Eles conquistaram as Ilhas da Madeira, Açores, tá? Essas ilhas aqui, esse conjunto de ilhas, e Canárias, tá? Também esse conjuntinho de ilhas aqui no Oceano Atlântico, em direção ao atual Brasil, como você pode observar no mapa abaixo. Então, olha só, Portugal tá aqui, certo?
eles conquistaram, né, entre os anos de 1419 e 1429, eles conquistaram esses conjuntos de ilhas, tá? E olha só onde o Brasil está, certo? Aqui. Então, os portugueses, nessa época, eles navegavam aqui no Oceano Atlântico, tá? Navegavam por aqui e conquistaram essas ilhas, certo? Né? Com o sucesso dessas expedições, os portugueses continuaram a buscar territórios para conquistar. Lembra que eu falei para vocês? Eles queriam se tornar uma grande nação, um grande império, eles queriam ter bastante dinheiro. Então eles iam em busca de novos territórios para conquistar, para que eles pudessem encontrar os produtos e depois eles pudessem vender na Europa para poder lucrar mais, certo? Então, com o sucesso dessas expedições, né, com essas aqui, com o sucesso, né, de ter encontrado essas ilhas, tá? Os portugueses continuaram a buscar novos territórios para conquistar. Diversas expedições, formadas por grande quantidade de embarcações, equipamentos e pessoas, eram enviadas para explorar o continente africano e outros lugares. Então, por conta que eles queriam encontrar novos territórios para encontrar mais produtos e vender esses produtos e ganhar dinheiro, eles vão, né, vai ter diversas expedições, diversas caravanas, né, vai ser formado por uma grande quantidade de embarcações, né, uma grande quantidade de barcos, equipamentos e pessoas que vão para o continente africano e para outros lugares em busca de novos territórios, em busca de especiarias, produtos e por aí vai, beleza? Olha só essa imagem que legal, ó. Nas Índias Orientais, aportavam navios de lugares como África, Arábia, Pérsia e China, carregados de seda, porcelana, escravo, ouro, especiarias, entre tantos outros produtos, tá? Então, né, chegavam navios de diferentes lugares do mundo, cheio de produtos, tá? Então, olha só como que era intenso o comércio nessa região, tá? Nas Índias Orientais. Documentos da época contam que, no final do século XV, navegadores portugueses chegaram a viajar em direção às terras que hoje chamamos América. Na altura do Mar de Sargazos, observe a localização no mapa da página 122, mas preferiram manter as navegações em direção ao Oriente, onde já sabiam que existiam muitos produtos de seus interesses. Então, documentos da época dizem que os portugueses, eles navegavam, né, por aqui. Eles já quase chegaram até o continente americano, tá, aqui pelo Mar de Sargazos, mas eles não concluíram essa viagem toda, tá? Eles preferiam dar a saída aqui e chegar no continente africano, tá? Chegar aqui no continente africano, tá? Mas isso são documentos daquela época, beleza? Portugal chega às Índias, tá? Aqui vai ser as Índias Orientais, onde tem esse intenso comércio de ouro, de especiarias, de escravos, aonde todo mundo no século XV queria chegar, tá? Olha só, diversos navegadores estiveram a serviço da coroa portuguesa, né? Estiveram a serviço do rei de Portugal e enfrentaram os oceanos em busca das Índias, tá? Aqui, ó, em busca das Índias, que compreendia a atual região da Índia e territórios em seu entorno, tá? Então, vários navegadores, vários navegantes, né, a serviço do rei de Portugal, eles enfrentaram, né, os oceanos para chegar aqui nas Índias, tá? Nas Índias, lembra-se, era um local onde tinha esse intenso comércio de ouro, de escravos, de especiarias, tá? Então aqui era onde estava a grande concentração de dinheiro no mundo, né, naquela época. Então as Índias, nesse período, era um local muito, muito, muito importante, tá? Então não se esqueçam disso. Muitas pessoas, então, eles queriam chegar até as Índias porque é lá que eles iriam encontrar esses produtos tão valiosos naquela época. O Vasco da Gama ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano àquele destino tão cobiçado. Ele partiu de Portugal em 1497 com 3 navios e um barco de mantimentos, chegando ao seu destino um ano depois.
Após contornar toda a costa africana, voltou para seu país em 1499 com os navios carregados de especiarias e outros artigos valiosos. Então, olha só, o Vasco da Gama, tá? O time de futebol Vasco da Gama tem esse nome para homenagear o Vasco da Gama, que ele foi o primeiro navegante português a chegar nas Índias, tá? Ele vai chegar nas Índias, nesse território aqui, no ano de 1497, tá? E ele vai sair lá de Portugal com 3 navios e um barco de mantimentos, né, de alimento, e vai chegar nas Índias no ano de 1498. Tio Lucas, mas ele demorou um ano para chegar? Sim, porque demorava muito. Os barcos naquela época eles dependiam da corrente marítima e da corrente do vento. Então não tinha motor, não tinha nada. Então demorava para fazer uma viagem tão longa, porque ele vai sair aqui de Portugal, vai atravessar, né, vai passar pelo Oceano Atlântico para chegar, vai contornar, né, a costa africana para chegar aqui na Índia, né? Então olha só o trabalho que ele teve. Tem um mapa aqui que mostra, né, mais detalhadamente a viagem que o Vasco da Gama fez, tá? Olha só, as rotas de viagens marítimas portuguesas. Então, olha só a viagem que o Vasco da Gama vai fazer, tá? Aqui, olha só, ele vai sair daqui, lá de Portugal, lá de Lisboa, para chegar até as Índias, certo? Então, olha só que viagem longa, tá? Que vai demorar mais de um ano. Certo, pessoal? Então, essa imagem retrata, ó, cartão educacional do século XIX, ilustra Vasco da Gama deixando Portugal em direção às Índias, né? Olha as embarcações que ele vai em direção às Índias, tá? Enfim, com as viagens pelos oceanos, o comércio português trouxe para a Europa produtos diferenciados, fortalecendo a economia da coroa. Com isso, as viagens marítimas passaram a interessar não apenas ao rei, como também aos nobres, ao clero. Né, os nobres eram as pessoas que pertenciam ao exército daquela época, tá? Os militares. O clero eram as pessoas da igreja e os investidores estrangeiros eram pessoas que tinham bastante dinheiro, mas que não eram de Portugal. Tá? Então, pessoal, o que é importante a gente saber dessa aula? Né? No caso é tudo, mas é importante a gente saber que os portugueses eles começaram suas navegações lá no século XV, certo? Mas antes eles só navegavam ali pelo Oceano Atlântico, próximo, né, mesmo a Portugal, porque eles acreditavam que existiam monstros marítimos, que existiam homens sem cabeça, lugares de muita escuridão, tá? Por isso que eles não iam tão além, porque eles acreditavam nessas lendas, porque naquela época eles não tinham tanta informação como a gente tem hoje. Lá após eles começarem, né, a ter experiências de viagem, eles começaram a ver que de fato não tinha nada daquilo, aquilo lá era tudo, né, história para boi dormir, como se diz. Então eles começaram a fazer viagens maiores. E uma dessas viagens maiores que eles vão fazer vai ser ir, né, lá para o continente africano, né, passar pelo continente africano para chegar até as Índias. Que lembrem, nas Índias Orientais era onde havia, né, um intenso comércio de porcelana, de seda, escravo, ouro, especiarias, né? E esses produtos naquela época eles eram muito valiosos, tá? Então os portugueses eles vão ir para as Índias, né? O Vasco da Gama vai ser o primeiro a chegar lá nas Índias e quando ele chega lá nas Índias, ele vai ter acesso a esses produtos, ele vai pegar esses produtos e vai levar para Portugal. Quando ele leva esses produtos para Portugal, Portugal vai começar a revender esses produtos lá e vai fazer uma grana, né? Vai começar a ganhar bastante dinheiro. Beleza, pessoal? Então é isso que vocês tinham que entender dessa aula, que os portugueses, eles tinham desejo de expandir seu território e para outros lugares, né? A gente viu que primeiro eles conquistaram, né, as ilhas de Açores, da Madeira e as Ilhas Canárias. Depois eles vão chegar até as Índias Orientais e lá nas Índias Orientais eles vão levar novos produtos para o continente europeu, e esses produtos são muito valiosos e vai fazer com que a coroa portuguesa ganhasse bastante dinheiro em cima da venda desses produtos, certo?
Essa vai ser a aula, né, os textos da aula de hoje, e depois vocês vão fazer a atividade. A atividade número 1 diz o seguinte: encontre no caça-palavra as mercadorias que os portugueses buscavam no Oriente. Então, nesse caça-palavra, vocês vão pesquisar as mercadorias que os portugueses, né, eles estavam buscando no Oriente, eles estavam buscando lá nas Índias Orientais, certo? Já até achei uma aqui, hein? Enfim. Na número 2, as mercadorias que você encontrou no caça-palavra eram importantes para os portugueses? Com base no que você aprendeu até agora, explique o porquê. Então, as mercadorias que vocês encontraram aqui no caça-palavra, elas eram importantes para os portugueses? Por que elas eram importantes? Na 3, você aprendeu que os portugueses foram grandes navegadores e entre o século XV e XVI estabeleceram importantes rotas marítimas, né? No caso, importantes caminhos pelo mar. Analise o mapa a seguir e complete a legenda com as cores adequadas. Então, as primeiras viagens, tá, que os portugueses fizeram, vocês vão pintar aqui na legenda da cor vermelha. Qual foi as primeiras viagens? E qual que foi a viagem que o Vasco da Gama fez? Tá? Então, a viagem que o Vasco da Gama fez, vocês pintam a cor aqui, tá? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Não estou dando a resposta, tá? Mas vamos lá, ó. Digamos que o Vasco da Gama fez essa aqui, certo? Fez essa viagem aqui, ó, que está em vermelho. Vocês vão pintar, né? Todo esse trajeto aqui mostra o que o Vasco da Gama fez, tá? Não estou dando a resposta, certo? Mas vamos imaginar que ele tenha feito esse trajeto. Então, vocês vão pintar aqui de vermelho, tá? E aqui vocês pintam de verde, tá? Mas então, voltem lá e leiam um textinho, tá? Para vocês preencher essa legenda, certo? E além disso, no Em Casa, tá? Quer ver? No Em Casa, que está na página... No Em Casa, na página 134, vocês farão, né, o exercício 1. Leia o texto, o que são especiarias e faça o que se pede. Na letra A, escreva os nomes de algumas especiarias encontradas pelos portugueses no Oriente. Então, vocês vão escrever o nome de algumas especiarias que eles encontraram no Oriente. E na letra B, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá, para responder. Quais as especiarias são utilizadas em sua casa? Onde elas são adquiridas, né, onde vocês conseguem essas especiarias e como são usadas na casa de vocês. Certo, pessoal? Então essa vai ser a nossa aula de história, tá, dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tanto o primeiro vídeo como esse segundo vídeo. Se não entendeu, a gente vai ter a nossa aula ao vivo mais tarde, até onde a gente vai poder tirar as dúvidas, vai poder conversar bastante sobre esse assunto que a gente está entrando. Certo? Beleza? Então, bons estudos, tá? Eu vejo vocês na nossa aula ao vivo, então, mais tarde. Beleza, quarto ano? Tchau, tchau. Até mais.